saudação a todos vocês, queridos e amados irmãos e irmãs aqui da Paróquia do Redentor, também a todos vocês que nos assistem através da internet de modo virtual. Enquanto nossas igrejas continuam fechadas por determinação das autoridades do Estado, continuaremos a nos reunir através desta ferramenta de modo virtual, refletindo sobre a Palavra de Deus, especialmente nesse quinto final de semana, o quinto final de semana na Quaresma, onde temos um texto muito bonito, o texto da ressurreição de Lázaro. Que Deus abençoe o momento de louvor, de culto, de adoração. Iniciamos em nome do Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido você a acompanhar um louvor do cantor Carlos Magrão, que tem como título Deus é Assim. Vamos acompanhar. Quem pensa que um gaúcho de bombacha, bota, chapéu, de lenço branco e um pala não teme o patrão do céu, mesmo estando bem montado num belo tordilho negro, entrega sua vida a Deus, pois é este o seu apego. Leva junto em seus peçoelos uma mala de garupa, uma Bíblia já surrada que a todo cristão educa. Se é numa roda de mate ou até mesmo num rodeio, pede a Deus pra não cair do potro chucro mais feio. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Neste momento do culto, queremos nos dirigir a Deus e realizar o reconhecimento, a confissão de todos os nossos pecados. Eu convido aqueles que podem, aqueles que têm acesso ao Inário Luterano, convido para que abram no hino 346. Queremos fazer o reconhecimento, a confissão dos nossos pecados, utilizando as palavras deste hino. Hino 346, de Ti, Senhor, careço. De Ti, Senhor, careço, sou pobre pecador. Sem Ti vaguei perdido, Jesus, meu Salvador. Na Tua excelsa graça encontro paz, perdão, da maldição eterna completa redenção. De Ti, Senhor, careço, pois só Tu tens poder de redimir minha alma e os laços vis romper. Vieste aos oprimidos o fardo aliviar, do eterno cativeiro a todos libertar. De Ti, Senhor, careço, em mim vem habitar. De tudo que é pecado me queiras preservar. Teu sangue purifica o impuro coração. Tu mesmo, Tu somente, és minha salvação. A todos vocês, queridos e amados irmãos e irmãs, que através das palavras deste hino realizaram a sua confissão individual e pessoal dos seus pecados, a todos vocês que estão arrependidos dos seus pecados e creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio o perdão e a graça que há em Cristo Jesus. Vá em paz, os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que Deus perdoa todos os nossos pecados, queremos agora louvar e engrandecer o Senhor através das palavras do Salmo 130, que é o Salmo do Introito deste final de semana, o quinto final de semana na Quaresma. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Salmo 130. O texto diz o seguinte:
Ó Senhor Deus, eu te chamei, quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, seu povo, de todos os seus pecados. Até aqui a leitura do Salmo. Preparando-nos para a leitura do Santo Evangelho, também para a reflexão sobre o texto do Evangelho, vamos refletir, vamos cantar a canção, um louvor que diz: hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. A leitura do Evangelho do final de semana, João, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 45. Esse é o texto na íntegra, conforme a agenda litúrgica, para o quinto final de semana na Quaresma, o texto do Evangelho. Para efeitos de reflexão e mensagem, vamos conduzir a leitura, vamos fazer a leitura do capítulo 1 até o versículo de número 16. Assim diz a palavra do Senhor. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu:
Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu irei acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensaram que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Até aqui as palavras do Evangelho, João capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 16. Em conjunto, queridos irmãos, queremos falar aquilo que nós acreditamos enquanto igreja cristã, utilizando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos na fé, amigos que nos assistem através desse vídeo, procurando nos meus registros acerca de comentários sobre o texto do Evangelho, João 11, eu curiosamente me defrontei com uma realidade. Há alguns anos, seguidamente nesse período, o período da Quaresma, acontecem alguns incidentes, alguns acontecimentos trágicos. Foi assim em 2011, por exemplo. Alguém se lembra? A invasão, o assassinato de 11 crianças numa escola municipal do Rio de Janeiro. Posteriormente, nós pudemos acompanhar desastre nuclear no Japão. Depois disso, nós ainda tivemos alguns distúrbios no Oriente Médio. E hoje acompanhamos, vivemos esse momento único, ímpar, mundialmente, que é o coronavírus. Abro a minha Bíblia e, ao me preparar para esse momento de culto, desse final de semana, nos aproximando da Páscoa, encontro também o tema morte estampado diante de nós. Lázaro era amigo de Jesus, irmão de Marta, Maria, ambas conhecidas de outros relatos dos evangelistas. Lázaro residia com as irmãs em Betânia, um lugarejo nas proximidades de Jerusalém. Em determinado momento, Lázaro adoece. As irmãs Marta e Maria mandam um recado a Jesus que está longe, que se encontra longe. Ele corria risco de ser apedrejado em Jerusalém. E as irmãs mandam um recado dizendo: Senhor, o teu amigo está doente, ele está muito mal. Por trás dessa informação há um pedido das irmãs, como se dissessem: Senhor Jesus, venha para cá. Lázaro precisa de ajuda urgentemente, venha curar o nosso irmão. Vocês observaram a leitura bíblica, Jesus demora, não sabemos as razões, elas são desconhecidas. De qualquer maneira, quando finalmente chega em Betânia, é tarde. Lázaro morreu, até mesmo já está sepultado. E isso há 4 dias. Não há mais nada a fazer, a não ser prantear a morte e tentar consolar aquelas irmãs enlutadas. E é isso que está acontecendo. A casa está cheia de gente, conhecidos, amigos, parentes,
demonstrando solidariedade nesse momento de dor. A morte, ela cria uma situação irrevogável, coloca ponto final numa biografia. Também nós vamos seguidamente a velórios, enterros, não para mudar alguma coisa, mas para apresentar condolências. Mas não conseguimos fazer. Mesmo assim, Marta, ao ouvir que Jesus está se aproximando, ela vai ao encontro do Mestre, enquanto Maria fica em casa. E ali desenvolve-se uma conversa muito interessante. Senhor, se tu estivesses aqui, teria curado o meu irmão, talvez ele não tivesse morrido. Ela não acusa Jesus, simplesmente lamenta a ausência de Jesus. Se não fosse a ausência de Cristo, Lázaro não teria morrido. Marta tem absoluta confiança no poder terapêutico, o poder de cura do Senhor Jesus. E a conversa, estimada congregação, amigos que nos ouvem, ela continua. Jesus, ele retruca dizendo, o teu irmão vai ressurgir? Sim, claro, responde Marta. Ele vai ressuscitar no último dia. Assim ela aprendeu na doutrina. Assim lhe falaram seus pais, mestres. Assim também nós o aprendemos no ensino confirmatório. E o repetimos sempre que oramos o credo apostólico. Creio na ressurreição da carne. Faz parte da nossa confissão de fé. Deus não vai deixar que a morte nos apague. Cremos na ressurreição. Mas esta ressurreição, queridos e amados ouvintes, irmãos e irmãs, ela terá lugar somente na vinda definitiva do reino de Deus, no final da história, na consumação de todas as coisas. Este é o pensamento tradicional dos teólogos cristãos, esse também é o pensamento de Marta. Lázaro tem a promessa da ressurreição. Sim, por enquanto, porém, ele está morto. Será que essa é toda a verdade? Ora, Jesus, ele não nega a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Ele não insinua, ele não dá pistas que isso não vai acontecer. Não. A fé cristã tem toda a razão quando vê a história encaminhar-se ao grande triunfo de Deus sobre o sofrimento, sobre o pecado e morte. Livra-nos do mal. Esta é a última prece do Pai Nosso. E nós estamos convictos de que Deus seja capaz de cumpri-la. Deus não vai entregar esse mundo à ruína. Por demais... Tá ruim? Começou a piscar. Acho que é lá o problema. Hoje, atualmente estamos vivendo um momento único, um momento que nos lembra da fragilidade do ser humano, um momento em que nós nos identificamos com o relato deste quinto final de semana na Quaresma, a morte de Lázaro. E assim, acontecimentos anteriores também nos fizeram lembrar da fragilidade da minha e da tua vida. Como eu falei na introdução do culto, a tragédia do Rio de Janeiro, 2011, 11 crianças assassinadas. Posteriormente, outras tragédias, outras guerras, matanças, e o cheiro da morte parece nos perseguir. No entanto, queridos e amados irmãos e irmãs, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive não morrerá eternamente. São promessas de Jesus que nos dão alento. Crês isto? Você acredita nisso? É a pergunta que Jesus faz a Marta. Ao que ela responde sem hesitar nem um instante, Senhor, eu tenho crido, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Agora, Marta, ela não crê apenas na ressurreição para a vida eterna, a ressurreição futura. Agora ela crê que encontrou aquele que encarna a própria vida. Em Jesus, Deus mesmo veio à terra e lá onde ele está, a morte já perdeu todo o seu poder. A presença de Deus em Jesus é vivificadora em sentido integral. Ele espalha. A presença de Deus em Jesus é vivificadora. A presença de Jesus, a presença de Deus em Jesus é vivificadora em sentido integral, espalha ressurreição e vida por onde anda. As incontáveis tragédias que nós acompanhamos durante a existência humana, elas têm como consequência aquilo que Gênesis relata, a desobediência, o afastamento de Deus. Assim nós vamos encontrar ano após ano inúmeras tragédias. Relembrei algumas delas aqui. Hoje passamos por uma situação única, a situação de enfrentamento ao coronavírus. O que será que vai acontecer em 2021, 2022? Não sabemos. Mas nós precisamos saber que existe uma outra dimensão da tragédia, que é a dimensão espiritual, o afastamento de Deus, a negação de Jesus e o desprezo ao caminho da salvação. E essa tragédia de cunho espiritual, ela só vai ser resolvida, contornada, a partir do momento que fizermos de fato a confissão que Marta realizou no texto de hoje. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ao lado de Jesus, meus queridos ouvintes, até mesmo as mais terríveis tragédias, acidentes e mortes, elas podem ser amenizadas, diminuídas, diante da gigantesca e da confortadora palavra e promessa da ressurreição, ressurreição eterna, para sempre, que não tem fim. Confie nesse Jesus, o Filho de Deus, o servo sofredor, que se doou para que todos os seus filhos tenham acesso à vida plena, à vida eterna. Ele, e só Ele, Jesus, é a salvação. Amém. Nunca antes vivemos um período como esse, seja na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na IELB, seja nas congregações que compõem a Paróquia do Redentor. Enquanto ouvimos a próxima canção, você vai ver, acompanhar no vídeo, o número da conta da Congregação do Redentor, e nós pedimos, como pastor, como diretoria, se você possui condições e deseja manter a sua oferta de gratidão em dia, poderá usar esse recurso para enviar o seu valor de oferta. Deus abençoe, não só as ofertas, mas também a vida de todos os ofertantes. Vamos caminhar, vamos proclamar e levar o amor a cada coração, uma melodia de esperança, de um novo dia, o amanhecer. Tanto tempo faz e sem parar, essa chama acesa a iluminar corações carentes, dependentes desse amor que aquecerá.
alguns pedidos de intercessões, pedidos especiais, e quero colocá-los aqui neste momento da oração. Assim o faríamos hoje à noite, no momento em que nós iríamos ter o nosso momento de culto. No último dia 23, aniversário, 18 anos de casamento, da Clarice e do Guido. Nós também oramos pelo Vitor Mertens, que realizou durante esse mês de março uma cirurgia de garganta, está se recuperando. Oramos por ele, também pela sua mãe, a Mônica. Incluímos novamente, assim como fizemos ontem no estudo bíblico, a família do pastor Valdemar Rogério Fischer, como também incluímos a família da Giane, especialmente o estado de saúde do irmão da Giane, o Osmir, que continua hospitalizado em Blumenau, numa situação muito delicada na sua saúde e na sua vida. Junta as mãos, fecha os olhos, vamos falar com Deus em oração. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu nos dás mais uma vez a oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, mesmo que seja de modo virtual, de modo eletrônico. Nós pedimos, Senhor, por todo o nosso país, pelos nossos governantes, por toda essa situação que envolve o medo, a dúvida sobre a amplitude do coronavírus. Abençoa, Senhor, nossas autoridades, os nossos cientistas, médicos, profissionais da área da saúde, para que todos, em conjunto, possamos encontrar a solução para esse problema que tanto nos preocupa. Obrigado, Senhor, porque podemos encontrar palavras de ânimo através do relato da ressurreição de Lázaro. Nós também queremos incluir em nossa prece, querido Deus, todas as pessoas enfermas, acamadas, doentes. Alguns pedidos de oração chegaram até mim. Estou publicando nesse momento a intercessão em favor da família da Giane, especialmente pela saúde do seu irmão, o Osmir, que continua hospitalizado em Blumenau, uma situação muito delicada na sua vida. Guarda, Senhor, o Osmir, se é da Tua vontade que ele possa se restabelecer da sua saúde física, mas especialmente, querido Deus, pedimos em favor da saúde espiritual de toda essa família que sofre muito com toda essa situação. De modo semelhante, nós também oramos pelo colega pastor Valdemar Rogério Fischer, que está hospitalizado em Porto Alegre. Oramos pela sua saúde, também uma situação bastante delicada. Conforta e anima a sua família, a Odete, o Daniel, a Cristiane e a Raquel. Guarde, Senhor, essa família, esteja com eles, é o que nós te pedimos. Isso tudo, amado Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti em oração, e quando o fazemos em nome de Jesus, Ele que é o nosso Senhor e Salvador, e nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento do culto, eu quero te convidar para juntos assistirmos uma palavra do nosso pastor presidente, pastor Geraldo Valmir Schiller, pastor presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vamos assistir o pronunciamento do pastor presidente. Querida igreja, queridos irmãos e irmãs, nós queremos agradecer a todos vocês que estão se empenhando, que estão se esforçando para que o coronavírus não prolifere e nós não tenhamos esse pico de contaminação de pessoas, para que o nosso sistema de saúde em todo o Brasil possa cuidar daqueles que estão enfermos. Mas agora eu quero dizer para vocês que a igreja, nesse período, ela está de portas fechadas, os templos fechados, mas a igreja não está fechada.
Eu recebi um post essa semana muito bonito que diz: os templos estão fechados, mas a igreja não está fechada. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que talvez o mundo nunca tenha precisado tanto da igreja como está precisando agora. E talvez a igreja nunca teve uma oportunidade tão ímpar, tão bonita e tão especial para testemunhar e para fazer a diferença e para mostrar a sua relevância como agora. E eu venho até você para incentivar, você pastor, você membro, incentivar então toda a igreja para que aproveitem esse período para dar o melhor testemunho possível. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês, queridos irmãos, vamos orar, vamos dobrar nossos joelhos, vamos nos colocar humildemente diante do nosso Deus e vamos interceder pelas pessoas enfermas, pelos seus familiares. Vamos interceder pelos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, aquelas pessoas que trabalham nos laboratórios. Vamos orar pelas autoridades em todo o nosso país, pelas autoridades em todo o mundo, para que elas deem os encaminhamentos necessários e corretos para ajudar as pessoas. Vamos orar por aqueles que trabalham na pesquisa, para que o mais rápido possível seja desenvolvida uma vacina que imunize as pessoas a esse vírus. Vamos orar pela sociedade, pela humanidade, de modo geral, pedindo que o bondoso Deus mostre o seu amor, mostre o seu poder, mostre a sua graça, mostre a sua misericórdia. Vamos orar pela IELB, vamos orar por toda a igreja, para que a igreja de fato faça a diferença e seja relevante para as pessoas em todo o mundo. Em segundo lugar, eu peço que vocês aproveitem todas as oportunidades para testemunhar. Embora os templos estejam fechados em grande parte do país, embora muitos estejam sendo convidados para permanecer nas suas casas, nos seus lares, mas testemunhem pelas redes sociais. Testemunhe dando um telefonema, mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Nos contatos que vocês têm, procurem mostrar o amor de Deus. Procurem falar de Jesus e do que Jesus quer oferecer para as pessoas para esta vida e para a eternidade. Em terceiro lugar, eu quero pedir para vocês, cuidem da família. Deus está dando uma oportunidade ímpar de permanecer com a nossa família e de dialogar bastante com os nossos familiares, abrir a Bíblia, orar com eles, meditar na palavra de Deus com eles. Aproveitem essa oportunidade para fortalecer os laços na família e para fortalecer os laços de todos os familiares com o nosso bondoso Deus. Como igreja, nós queremos oferecer material. O Sínodo vai oferecer todo o material possível, cultos domésticos, cultos através da Rádio CPT. É muito provável que os pastores da maioria das congregações também vão disponibilizar material, vão disponibilizar estratégias para dialogar. Aproveite a oportunidade para estreitar os laços na família e fortalecer a família neste momento. Também quero pedir aos pastores que deem o atendimento, embora com os devidos cuidados, deem o atendimento às pessoas que precisarem. Liguem para elas, mandem mensagens, façam devoções pelo WhatsApp, enfim, usem a criatividade. E quando for preciso visitar alguém pessoalmente, usem os devidos cuidados para não serem contaminados ou contaminar alguma pessoa. Porque o nosso objetivo é todos lutarmos contra esse vírus. Mas aproveitarmos essa oportunidade, aproveitarmos este período para também testemunharmos o amor de Deus e levarmos Cristo para todos da melhor forma possível. Certamente esse período em que o mundo está lutando contra esse vírus é uma grande oportunidade para que nós, como povo de Deus, nos aproximemos cada vez mais desse Deus na leitura bíblica, na meditação, na reflexão, que nós busquemos esse Deus em oração e que nós o proclamemos a este mundo tão aflito, tão angustiado, que tanto precisa da paz que Cristo conquistou na cruz
da paz que Cristo dá para todos aqueles que nele confiam. Portanto, queridos irmãos, mãos à obra. Vamos trabalhar com alegria, com empenho, com entusiasmo, na certeza de que Deus está conosco e de que Deus, por meio de nós, quer abençoar muitas vidas. Amém. É sempre muito bom ter a assistência de vocês nesse momento de culto, momento de reflexão. Nesta quinta-feira, dia 26 de março, nós teríamos o culto na Comunidade do Redentor, às 19 horas, e por razões óbvias isso não vai acontecer. Os avisos da congregação, eles serão anunciados no momento em que tiver alguma mudança nas relações com as autoridades do país e do município. Por enquanto, as atividades elas estão suspensas. Lembrando a toda a paróquia que o ensino confirmatório ele continua acontecendo de modo virtual, através de pequenos vídeos e através de lições que eu passo para os alunos. Então, as crianças elas não estão sem assistência. A escola dominical ela também está funcionando de modo virtual. As professoras da escola dominical estão enviando às crianças atividades semanalmente, para que todos tenham essa continuação sobre as histórias que estavam sendo contadas através da escola dominical. Os cultos, momentaneamente, eles são de maneira virtual, assim como também o estudo bíblico de ontem, que ontem foi realizado ao vivo, numa live aqui na Comunidade do Redentor. Eu desejo a todos vocês, queridos e amados irmãos, uma abençoada semana, que a bênção do Senhor esteja com todos vocês. Tradicionalmente, conhecemos um hino normalmente tocado nos sepultamentos. É o hino Mais Perto Quero Estar, número 422 do Inário Luterano. Por razões históricas, culturais, esse hino sempre foi colocado nos momentos fúnebres, momentos de sepultamento. Mas, a bem da verdade, o hino 422, Mais Perto Quero Estar, é um hino que fala sobre cruz, consolo e esperança. E é com as palavras deste hino, Mais Perto Quero Estar, que nós terminamos esse momento de culto. Uma abençoada semana. Que Deus os guarde. Amém. Eu faço com todo amor um convite a você que quer ficar mais perto de Deus, assim como eu. Vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre te suplicar, mais perto quero estar.